Olá, bom, mais uma vez vamos tentar ajudar diretamente sobre o estudo de 2 Nef 31, 32 e 33. Uma curiosidade interessante é que Nef, nesses capítulos, ele deve estar em torno dos 74 a 75 anos. Por quê? Se a gente considerar que ele estava com 16 a 18 anos, 600 anos antes de Cristo, a gente vai abordar aqui algo em torno de 559 a 545 antes de Cristo. Então, o tempo decorrido, fazendo a subtração aí, nós estamos entendendo que é algo em torno de 70 anos, 74 anos. Por que eu trago isso? Justamente porque depois de tantas dificuldades que ele passou e tanto testemunho que ele teve, ele, aos 70 anos, ele sabia exatamente o que seria interessante passar para nós. E ele aborda algo interessante que é, depois do que o meu pai escreveu e depois do que o meu irmão Jacó escreveu, eu tenho praticamente mais nada para dizer. Mas uma retórica que eu trago, eu acho muito interessante, que é um raciocínio que ele desenvolve no versículo 7 do capítulo 31, que é: não sabeis que ele era santo, mas embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que segundo a carne se humilha ante o Pai e testifica-lhe que será obediente na observância aos mandamentos. Então, e como é que ele foi obediente justamente aos mandamentos de Deus? Justamente porque ele, portanto, depois de ter sido batizado com água, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Então ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo, sujeitando-se à vontade do Pai, ou seja, sendo obediente. Daí, como é que então nós devemos conseguir ser obediente? E é o que aborda aqui realmente, que devemos, nos versículos posteriores, Nef fala que devemos seguir sem dolo, sem hipocrisia, raciocinando de uma forma prática, lógica, arrependendo-se continuamente. Olha que interessante, não é arrependimento uma vez por semana, é arrependimento deliberado, consciente, dando testemunho. Pensei muito sobre isso e eu vou encerrar falando sobre isso. E qual é a consequência disso? Justamente que depois que tivermos batizados, né, e agido desta forma, vai vir o batismo de fogo e do Espírito. Isso implica em modificar a nós mesmos, nossa mente, nossas palavras, nossa maneira de ser. E falaremos na língua dos anjos. E que são, ou que é, a língua dos anjos? Como podeis falar a língua de anjos, se não for pelo Espírito Santo? Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Essa é a doutrina básica. Simples assim. Então, como é que nós alcançaremos isso? Como é que nós teremos essa consequência? Como? Sendo resilientes, ou seja, mesmo que soframos alguma dificuldade, nós retornaremos a ser ou nos manter continuamente no caminho do Senhor. Seguir o exemplo de Cristo. Nas Escrituras fala que ele, mesmo sendo poderoso, ele não revidou, ele deu a tapa, a face para receber o tapa, e era como uma rocha. Reconhecer que o caminho é estreito e apertado. Olha que interessante, Nef, sem conhecimento da tecnologia, ou da medicina, ou do avanço
que tem a psicologia, a neurociência e tudo mais, ele mostra que devemos reconhecer, estar consciente que o caminho é estreito e apertado. Isso é ser resiliente. Mesmo que nós soframos, mesmo que nos doa, ainda assim devemos agir continuamente. Por quê? Já sabemos que o caminho é estreito e apertado. Não tem opção. O caminho é estreito e apertado. Se nós queremos experimentar o que Cristo experimentou, vivenciar o que Cristo vivenciou, alcançar o que Cristo alcançou, isso só vai ser mediante a um ato contínuo. Mais uma vez, como então? Ele dá o conselho, banquetear com as Escrituras. Não é somente ler as Escrituras, é como se fosse aquele sorvete mais saboroso que você gosta, ou aquele prato de camarão que você ama, ou aquela comida que você mais adora. Quando você come, você não coloca na boca simplesmente, você degusta. Chega, fiquei com água na boca agora. Você sente prazer dela tocar as papilas e descer, e você desfruta daquele sentimento único. Isso é banquetear com as Escrituras. Ter um testemunho, ter um esplendor na face, significa que mesmo com os sofrimentos, a fé em Cristo é tão grande, tão verdadeira, tão consciente, que nem mesmo vindo as dores, isso não nos tira a alegria. Então nosso semblante iluminará. As pessoas olharão e saberão, esse aí é um santo dos últimos dias. Este aí é um filho de Deus. Consegue entender? Então, ter um esplendor na face, dar testemunho a outrem. Eu tenho visto isso, e Nefe, uma das razões porque ele era tão poderoso, que ele dava testemunho continuamente da palavra de Deus, e sem medo, ele dava o testemunho. E na medida que ele dava, aquilo retornava. Não sei se vocês já jogaram frescobol, mas na medida que você devolve a bola retorna para você com a mesma velocidade, a mesma intensidade, e você rebate a bola e ela retorna para você. É um jogo mútuo, e quanto mais você dá, mais você recebe. Isso fica contribuindo diretamente para um crescimento tão forte que depois você não pode negar, não tem como negar. Está aí Martin Harris, como na história da igreja, para provar isso. E por fim, orar sempre. Não é orar um pouco ou orar de vez em quando, é orar sempre. E eu fiquei pensando bastante sobre isso. Então, eu quero trazer para vocês, eu espero que fique evidente aqui, o que é um processo sistêmico do pensamento. É como se fosse um vegetal. Um vegetal, ele está ali. Se você não coloca uma água, a água não penetra nele, né? Não penetra nele e não faz ele florescer ou crescer. Simples assim, ou seja, tem que entrar no sistema, tá bom? Então eu trouxe aqui um exemplo que é o iceberg. Vem os eventos. O detalhe é que os eventos correspondem a apenas 20% do que está externo. 20% é o que aparece, é a minha atitude. É isso que eu estou falando para vocês. Vocês não sabem como eu sou, na verdade, mas estão vendo eu explanar sobre isso. As pessoas não conhecem umas às outras na intimidade. Por quê? Porque o que fica aparente é só uma parte de nós. No entanto, o que está abaixo da linha, o que é que realmente está abaixo? Olha que interessante.
primeiro a gente desenvolve modelos mentais, que é o que Neff propõe aqui. Notem bem, sendo resilientes, seguir o exemplo de Cristo, reconhecer que o caminho é estreito e apertado, é desenvolver esse modelo mental. Mesmo que você tenha dificuldade, você acredita nesse modelo mental e estabelece na sua vida como um ato contínuo. Depois isso traz, porque você está insistindo, uma estrutura sistêmica, ou seja, a água entrou na árvore ou no vegetal. E isso vai contribuir com que haja um comportamento, um padrão de comportamento. Ou seja, você não vai ter mais que pensar sobre aquilo, você não vai estar mais buscando um modelo mental, porque você já vai estar agindo prontamente, deliberadamente. Você já vai ter conseguido vencer a si mesmo, a tal ponto que você vai, onde eu coloquei, vai ter um esplendor na sua face. Um esplendor, você vai demonstrar que está realmente buscando o caminho de Deus. E agora, para fechar, isso eu acho interessante aqui, como é que é o caminho? Como é que é o caminho? Esse é um gráfico de um progresso espiritual, tá bom? Esse aqui é o caminho do homem, que eu coloquei. A gente erra, cresce, mas a tendência é crescermos. Como é que foi o caminho de Cristo? Ele foi contínuo. Então temos aqui, tá bom? E temos aqui os homens. Certo? Daí o que Cristo nos promete? Essa é a sacada. Olha só, ele nos promete exatamente que essa intercessão aqui, ela vai ser vencida. Por quê? Porque, exatamente, depois de tudo que tivermos feito, depois de tudo o que tivermos feito, ou seja, desenvolvido modelos mentais, feito estrutura sistêmica, mantendo padrões de comportamento, e então sermos naturalmente um exemplo de Cristo, parecendo que realmente, parecendo e transparecendo que nós somos servidores de Cristo, ele age pela graça. Graça. Então é isso que Neff fala. Neff diz: como foi que o Cordeiro, sendo perfeito, ele precisou ainda ser batizado, se ele era perfeito? Por isso, para mostrar a todo mundo que é a obediência que faz, ou que nos torna sujeitos realmente propensos a progredir. E devemos fazer isso sem dolo, com verdadeira intenção, arrependendo continuamente, e dando testemunho. Então virá o batismo de fogo e do Espírito. E falaremos na língua de anjos, que é a própria palavra de Cristo. Então, o que está por cima, 20%, vai ser, na verdade, 100% do que nós alcançamos frente a Deus. Aos homens não faz diferença, que é o que Neff fecha no livro de Mormon, no capítulo 33. Ele fala: se não acrediteis em minhas palavras, beleza, acreditais nas Escrituras. Se não acreditais nas Escrituras, acreditais em Cristo. Se acreditais em Cristo, acreditais nas Escrituras. Se acreditais nas Escrituras, acreditais em mim. No entanto, se vós não acreditais em mim, nem nas Escrituras, nós estaremos diante do Pai e Ele nos julgará. Eu, no entanto, fiz a minha parte. E é esse o propósito abordado em 2 Neff 31 a 33. Qual é a nossa
disposição. Se não temos, devemos buscá-la. E por meio, simplesmente, se a gente ainda não tem, busca justamente um modelo mental. Se não quer orar, se ajoelha e ora. Se não quer estudar as Escrituras, arranja um tempo, estuda as Escrituras. Até ter uma estrutura sistêmica devidamente estabelecida de forma a você ter padrão de comportamento. Então as pessoas, seus filhos, você mesmo, virá mesmo de ver no futuro de que você está buscando a oportunidade de crescer. E então virão os eventos, que é justamente um ato contínuo de uma vida onde você busca obedecer e ser digno de voltar à presença do Pai. Eu presto meu testemunho de que Cristo vive, que essa é a sua igreja. Eu amo o livro de Mórmon. E eu tenho certeza de que essas escrituras, todas elas, são mais ricas do que essas simples palavras que eu falei em apenas 16 minutos, e espero que realmente possa ter ajudado vocês. Eu deixo essa mensagem no nome de Jesus Cristo. Amém.